os pensamentos negativos, os pensamentos nocivos, os desejos da carne, tirando os desejos da carne, nosso carpinteiro, a fazer a obra por dentro, a completar a obra por dentro, a construir o caráter por dentro, a construir a sua vida, a sua identidade por dentro, removendo os lixos, os requisitos, os lixos, a carnalidade, os lixos deste mundo, colocando cimento, tijolo, caráter, firmeza, fundamento sólido,
Obrigada pela tua presença, nosso intercessor, nosso mestre, nosso ajudador. Nós te louvamos, Papai. Nós te adoramos, Pai. Sim, nós também te amamos, Pai. Nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Viemos ouvir o que o Senhor tem por nós, Pai. O Senhor é que nos atraiu aqui, Pai. Receba a gratidão, a honra, a glória. Obrigada por tudo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. O teu grande amor com o qual nos amaste antes da fundação do mundo. Este é o dia que o Senhor fez por nós. Nós nos alegramos e nos regozijamos nesse dia. Viemos te bendizer e louvar o teu nome, Senhor, para todas as gerações. A ti seja a honra, a glória, o domínio, o poder, a gratidão, a adoração, até aquele dia, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Shalom, como é que foi a sua semana? Amém. Aleluia. Quero primeiramente agradecer mais uma vez aos nossos pais por cada dia nos puxar. Eu falo que eles estão nos puxando mesmo, nos puxando, e isso faz com que nós também nos esforcemos cada dia mais para estarmos ao nível de Cristo. Estamos sendo tratados, estamos sendo lapidados e endereçamos aos nossos pais o nosso apreço de gratidão, de amor, que os anjos do Senhor, onde quer que eles estejam neste momento, sejam a sua companhia e que tudo lhes vá bem. Ao nosso Pai amado, apóstolo Adão Cabulo, a nossa mãe amada, profetisa Celestina Cabulo, nós enviamos a palavra do monte, de guarita, de cuidado, de proteção, de amor, que recebam o nosso amor neste dia e que tudo lhes vá bem. Amém? Amém. Amém. Hoje, por acaso, a princesa tocou um pouco no louvor do que nós temos para falar hoje, sobre esperança. E hoje vamos falar sobre manter a esperança. Diga ao seu nome que está do lado: mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Tenha a esperança. Tenha a esperança. Amém. É necessário nos dias de hoje. É primordial. É crucial. Nesses dias, vamos a chegar ao final do ano. Parece que aqueles objetivos ficaram à deriva. Mas diga ao seu irmão: o ano ainda não terminou. Tenha a esperança. Tenha a esperança. Amém. Amém. A esperança é acreditar que algo que nós acreditamos vai acontecer, que algo de bom vai acontecer. É esperar que algo aconteça, que aquilo que eu estou a esperar aconteça. Não importa se são 30 dias, 20 dias, até um dia. É continuar a acreditar que aquilo que eu espero, confio, vai acontecer. Amém? Amém. Nesses tempos difíceis em que nos encontramos, é muito raro termos esperança. Ou seja, para nós que estamos em Cristo, não. Porque nós temos a palavra e nós temos sabedoria. Mas, se olharmos lá fora para as pessoas que não creem, para as pessoas que não confiam, não há expectativa. As pessoas olham mesmo a situação à nossa volta, a realidade da nossa nação vai dizer para nós ao contrário. Vai dizer assim: não, a crise, os preços aumentam a cada dia, é uma bênção, né? Os preços é uma bênção, vamos aí continuar a orar. E as famílias já não têm a qualidade de vida que tinham antes. E as nações do mundo, se olharmos para lá fora, no Ocidente, no exterior, a guerra, estamos a ver a Ucrânia, Israel, Rússia, o mundo jaz para o final e os eventos do final dos tempos estão aí à espreita, denunciam o que está a acontecer, o que está por vir. Mas em Mateus Deus disse, né? Quando um dos discípulos perguntou a Deus qual seria o sinal dos
do final dos tempos. Ele disse, não nos compete a vocês saberem, mas prestem atenção, quando haver terremotos, rumores de guerra, fome, pestilência, ele disse, ainda não é o fim, mas é o sinal. E depois ele exorta então aquela palavra que Jesus tem sempre uma promessa na circunstância: mantenham a esperança. Algo a mais para além disso, que vocês que estão em Cristo sabem, para além da vinda do nosso Senhor, aqueles que estão em Cristo irão com Ele. Mas enquanto Jesus não vem, o arrebatamento não vem, como nós vamos viver neste dia, nesses tempos difíceis? Com esperança mantida no nosso espírito, olhando, já falamos aqui da vez passada, com a perspectiva de Deus, com a visão de Deus. Também já foi ministrado. É tudo um caminho, uma pregação leva a outra sequência. Se Deus está construindo nosso caráter dele para nos afirmar e nos manter firmes, quer dizer que em momentos difíceis Ele vai esperar que aquele caráter que Ele está construindo em nós, em algum momento, vai ter que responder com positividade e com fé e esperança às circunstâncias. Vamos abrir o nosso livro em Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz nos irmãos em Romanos: o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Quer dizer, eles já sabem que esses irmãos têm fé em Cristo, que eles acreditam, mas acrescentou outro ingrediente na fé que eles precisam: esperança. Porque uma coisa é ter fé e outra coisa é ter esperança. São coisas diferentes. Parece a mesma coisa, mas Deus em alguns momentos vai me dizer que não é tão bem assim. Eu posso estar aqui, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, mas depois eu posso ter algum plano, algum sonho, que mesmo que eu tenha fé, Deus me salvou, mas eu não consigo esperar mais, está vendo? Então há alguma certa diferença nisso, que às vezes é difícil de perceber, mas se ele diz: o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, então ele está dizendo que nós aqui já temos fé, que precisamos ser cheios desse aire, em esperança, para que nós abundemos então com isso, né, com essa própria esperança, pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo trabalhando em nós vai fazer então que nós abundemos, que nós aguardamos, que nós esperamos, confiamos nele com esperança, com certeza. E a pastora Joyce me diz assim: todos os dias quando nos levantamos, nós temos que dizer: algo de bom vai acontecer hoje. Eu espero que algo de bom aconteça hoje. Eu espero, tens fé, porque a fé, a palavra tem que se misturar com a fé. É como açúcar no chá, misture a fé com a palavra. Então temos que misturar aí a esperança na fé. Esta é a palavra que nos dá esperança na fé. Então você tem que acreditar que alguma coisa boa hoje tem que acontecer, hoje vai acontecer. Normalmente acordamos, estamos rodeados de muito mais notícias. E se nós acordamos e a nossa atenção for na mídia, nas redes sociais, no telejornal, não que não possamos ver, tem que haver algum certo equilíbrio. Eu preciso ver para conhecer e ter uma certa noção, para que também, quando estivermos a orar, você tem que orar com base naquilo que acontece, porque você não vai estar, como se diz, longe e distante daquilo que acontece, até uma base sólida para você orar. Por exemplo, você quer orar para uma certa comunidade, você tem que perceber o que se passa lá, ouvindo a notícia, lendo o jornal, tem que participar para poder ter conhecimento do que acontece. E depois, com base nisso que você tem, você não vai orar, porque a palavra diz que precisamos orar com entendimento. Então a esperança surge exatamente assim, quando olhamos para certas circunstâncias e dizemos: não, tem aqui alguma coisa que não coaduna, que não cruza com aquilo realmente que é a realidade divina. Então aí eu vou levar a palavra naquela ação e esperando que aquela situação mude. Porque quando nós estamos a orar, o que acontece muitas vezes? Parece que a oração nós delegamos para o último plano. É como alguém diz assim: não, eu já fiz tudo, só me resta já orar.
Tipo, você está secundarizando a oração, você está abaixando a oração. A oração tem que ser o primeiro. Como é que você vai falar, fiz de tudo, só me resta já? Se a oração fosse uma coisa qualquer, não. Eu já orei. E agora Deus me deu para fazer isso. Deus me levou a fazer. Porque o primeiro passo que nós temos que dar é orar. Não correr para o telefone, mandar uma ação, correr, buscar ajuda daqui. Não. Porque a oração é oxigênio. Sem ela não vivemos. É a base, é a nossa arma fundamental. Então não podemos delegar como se fosse o último recurso. Depois estamos aí lá. Aí mesmo é que não ocorre, não funciona. O primeiro desafio, o primeiro lugar onde temos que estar quando vem a situação é orar. E se ora para tudo, para cada decisão, para cada passo que nós vamos dar, para cada algo que nós esperamos, a primeira coisa é orar. Eu lembro quando eu estava procurando uma creche na altura para o David, já foi há um bom tempo. Fui numa, não gostei muito, cheguei, olhei, não me convenceu. Depois daqui dos ensinamentos, papai sempre está nos dando aí material forte. Eu fui orar. E disse, eu estou à procura de uma creche com meu filho. Falei como se eu tivesse a falar com a Rebeca, com uma amiga, qualquer. Porque com Deus é assim, eu estou à procura de uma creche assim, por favor, me indique uma boa creche que vão cuidar bem do meu filho. Orei, simplesmente e saí. No dia seguinte, eu ainda vivia lá no Prenda, minha mãe me pediu boleia. E eu, depois expus a situação. Quer dizer que eu primeiro busquei, depois estou à procura de uma creche toda a vida. Ele lembrou-se de uma creche onde andou lá uma vizinha. Disse, não, passar eu conheço. E daí foi, passamos, conheci a creche. E o David ficou naquela creche até ir para a escola. Foi uma bênção. Quer dizer que todas as decisões que nós vamos tomar, todas as coisas, primeiro, a base da oração, pedir a Deus. Até para a faculdade queremos fazer, o curso que queremos fazer, coisas que queremos comprar. Quando se muda de casa, principalmente, porque sabemos no dia de hoje, em muitas casas, o que acontece lá são sacrifícios, coisas onde fazem abortos. Não vai só com ter uma casa assim, naquela emoção. Não. Primeiro é orar, buscar. E quando você começar a entrar em casa, eu falo isso por experiência própria, porque eu andei muito tempo à procura de casa, quando eu quis comprar a minha casa. E eu entrava em sítios mesmo, parecia bonito, mesmo na cidade, mas alguma coisa me dizia, não, recua. E às vezes já estava tudo, mas às vezes ou o Eleazar não queria ou eu não queria. Quando não há concordância, não se avança. Deus diz, porque Deus não é Deus de confusão. Quando chegamos na casa que nós queríamos, graças a Deus, houve aquela unanimidade, foi consensual. O ambiente era outro. Mas por acaso Deus também já havia mostrado na visão que eu tive. E é assim que tem que ser. Então a esperança está muito correlacionada a isso. São parte de decisões do dia a dia que nós vamos tomar. Nós esperamos algo, mas nós não vamos avançar só assim porque estamos aflitos. Não. É mesmo ter esperança com sabedoria, com entendimento. Amém? Amém. Então, nesses dias, o Espírito Santo vai nos fazendo assim uma pergunta, né? O que é que nós temos esperado? Temos esperado com esperança? Parece uma certa repetição. Mas para esperar é preciso ter esperança. A palavra diz, como é que você vai esperar algo, né, que você não vê, que você vê? E é exatamente onde está. Sempre que vamos esperar algo, ainda não vimos. A fé funciona dessa forma, são mistérios. É por isso que é esperança. E nós temos que aguardar. Então, a nossa esperança não morre. A nossa esperança não desanima. A nossa esperança não desiste. Ninguém que esperou em Deus nunca se decepcionou, jamais. Isso acontece. Temos o exemplo do nosso pai da fé, Abraão. O Abraão é um exemplo de esperança. Para todos nós nesse tempo, estamos aqui, nós que temos outros irmãos que estão no outro lado, crendo em Jesus conosco. Abraão é um exemplo, uma motivação de realmente a promessa, o plano, o propósito de Deus não morre quando alguém espera. A palavra diz que Abraão esperou contra a esperança, quer dizer, que parecia que não tinha mais esperança, mas ele continuava a esperar. E dissemos sempre, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento de Deus não é o nosso momento. O momento do irmão Mário não é o meu. O momento da Mana Madalena não é o meu. Eu, por exemplo, casei com 26 anos. Fatou. Com quantos fatou? Com quantos? Com 42 anos. Hoje as duas estamos casadas. Mas cada um casou no seu tempo. Então é assim que funciona.
Há um ditado que diz uma vez, o pastor, ele é muito engraçado, diz: você põe o milho na panela, todos vão ficar pipoca, mas não vão ficar pipoca ao mesmo tempo. Você quando abrir, uns vai saltar, mas outros já estão pipoca. No final, todos ficaram pipoca. Não foi ao mesmo tempo. Então é assim que nós temos que olhar para os olhos da vida, com os olhos da cruz. Eu espero, eu creio no meu tempo, no momento de Deus. Porque se tivermos a olhar para o lado, se diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Vai atrasar o teu processo, você vai se frustrar. Mas você, como filho de Deus, que tem aquela promessa, que sabe que não olha para o que está acontecendo, mas há uma palavra. Abraão teve uma palavra e ele ficou crendo, esperando o seu Isaac. Eu, quando estou no meu quarto, no meu momento, eu digo sempre assim, eu acho que Abraão estava assim: obrigada pelo meu Isaac, eu recebo o meu Isaac, eu recebo o meu Isaac. Isaac para nós pode representar qualquer coisa, depende do teu objetivo. Para mim, Isaac, por exemplo, pode ser uma promoção. Isaac, por exemplo, para a Rebeca pode ser um casamento, depende. E nós, eu recebo, esse é o meu Isaac. Esperou falando aquilo e não desistiu. Contra a esperança, 40 anos. Meu Deus, quanto tempo. Essa é uma lição de fé. Então, nós temos simplesmente que olhar para essas pessoas que estão aqui hoje na nossa Bíblia e que nos dão ensinamento. Vamos ver Romanos 4,18. Romanos 4,18. E diz assim: não, vamos participar. Mamãe, vamos participar. Eu posso ler sozinha, né? Alguém? Romanos 4,18. Romanos 4,18, né? Sim, sim. Embora estivesse além da esperança, teve fé em que se tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que tinha sido dito. Tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que tinha sido dito, assim será a tua descendência. Amém. E já falamos aqui, né? O qual a esperança creu contra todo, creu contra a esperança. Quer dizer que parece que chega um momento, nós também começamos a duvidar da tal esperança. Está demorado, está difícil, o que acontece e tudo mais. Para que se tornasse pai de muitas nações. Abraão já tinha recebido uma promessa: você vai ser pai de muitas nações. Sabemos, nós vamos lá ler o livro de Gênesis, a história de Abraão. Vamos ver que um pouquinho depressa a precipitação dele levou até que Ismael. Mas depois, quando percebeu realmente o recado de Deus, teve que esperar, porque a promessa era Isaac. E ainda assim ele seria chamado e sendo feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, conforme aquilo que Deus disse para ele. É por isso que ele continua a ter essa base firme nele, esperando em Deus, que assim seria a sua descendência, como as estrelas de sua numerosa multiplicação. Então, só se pode e se consegue viver nesse tempo em que estamos agarrados à esperança. Se nós colocarmos na busca, por exemplo, na nossa Bíblia, escrever só esperança, vai vir uma carrada de livros, desde o Primeiro Testamento até o último, acho que mais de 40, onde Deus fala de esperança. Deve ter aqui só a palavra esperança mais de 400 vezes. Quer dizer que esse é um assunto muito sério. A primeira palavra que Deus reitera muito na Bíblia é não temas. Deve ter por aí umas 365 vezes, que nem nos dias do ano. A segunda é esperança. Esperança. Por que Deus reforça tanto esta palavra em nós? É porque Ele sabe que muitas vezes o nosso maior desafio é continuar se mantendo aí firme, intacto, esperando alguma coisa, esperando as promessas, esperando os milagres, esperando a transformação, seja o que esperamos, a vontade do Pai. Então Deus reforça isso mais e mais e mais vezes, tendo esperança. Vamos ver Hebreus 6:11.
Alguém que achou? Hebreus 6:11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicando até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. Amém. Paulo, mais uma vez, Paulo passou em várias cidades, aos Coríntios, aos Romanos, aos Hebreus, aos Filisteus, aos Efésios, e deixou sempre uma palavra de esperança, porque Paulo percebia e via o modo como o povo vivia, o modo como o povo respondia às situações, e parecia que faltava alguma coisa, porque parecia que muitos deles desistiam rápido demais. Por isso é que ele diz que desejamos cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Nós hoje aqui estamos sendo exortados com isto, mostrando o mesmo zelo até o fim. Não se cansar, porque às vezes nós nos cansamos também, faz parte, mas Deus está sempre aí a nos puxar. Quando Ele conhece realmente as intenções do nosso coração, Ele vem com seu bálsamo, com seu consolo e nos puxa, nos traz de volta. Então, não desistir, continuar confiando para a completa certeza da esperança. No mesmo livro de Hebreus 11, vamos descer um bocadinho, 11, 18. Se alguém encontrou. Também vou esperar que vocês, toda a esperança que vocês leiam. Do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. 18. No mesmo livro de Hebreus 6, mas no versículo 18. Hebreus? Sim, Hebreus. 11. Não, Hebreus 6. 6, 8. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, melhor dito, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Amém. Aqui podemos só nos reter no último parágrafo, nós, os que nos refugiamos, em lançar mão da esperança proposta. Quer dizer que foi nos proposto algo, foi nos prometido algo, então nós refugiamos nessa esperança. A esperança passa a ser um refúgio para nós. Lançamos mão a isso, acreditamos, confiamos e nos refugiamos naquilo que Deus nos prometeu. Então passamos a esperar, passamos a acreditar. A esperança, por exemplo, é o que nos trouxe aqui hoje. Porque que nós estamos aqui hoje? E nós esperamos alguma coisa. Nós viemos louvar a Deus, viemos agradecer a Deus, viemos bendizer a Deus, viemos receber dele uma palavra, viemos receber dele exortação, disciplina, e tudo isso culmina na esperança. Porque nós esperamos alguma coisa aqui, e isso que esperamos nos trouxe aqui hoje. É a esperança de que hoje eu vou ouvir alguma coisa boa para mim, hoje eu vou mudar algum aspecto da minha vida, alguma forma diferente, hoje eu vou louvar a Deus de uma outra forma, hoje eu vou agradecer a Deus de uma forma. Isso é a esperança. Tudo aquilo que nós esperamos, não só para receber, porque a esperança tem dois cenários, tanto para dar como para receber. Mesmo ao ponto de eu dar, você espera fazer isso de uma forma diferente. Se calhar naquela semana, você teve uma semana, sei lá como você andou, como não sei, mas depois você começa a própria se retratar e você espera agora fazer melhor. Então é a esperança de dar hoje o seu melhor, de fazer diferente. Daquela palavra que foi dita aqui no domingo passado, recebemos, que começou a mudar algo em nós, e agora hoje você espera dar melhor. É esperança em todas as áreas da nossa vida. Esse era só o enquadramento. Agora vamos mesmo entrar já no desenvolvimento. Vamos olhar a vida de dois homens que fizeram história com a esperança. Um deles
foi o profeta Ezequiel. E a princesa tocou um bocadinho, quando falou do Vale desses Secos. E eu tenho aqui preparado também, sempre agradecer ao Espírito Santo por confirmar. Ezequiel 37, 1, 3. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aqui o profeta, ou sacerdote Ezequiel, teve uma visão de Deus sobre uma situação praticamente de morte mesmo, sequeira, sequidão, sobre o vale de ossos secos. E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E estes eram muito numerosos sobre a face do vale, e estes estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Ezequiel: Senhor Deus, tu sabes. Acho que Ezequiel ficou tímido, né? Mas ele tinha fé, ele sabia que sim. Senhor Deus, tu o sabes. Deus aqui retrata, ensina a Ezequiel como ele deve reagir, como é que ele tem que responder numa situação aparentemente morta. Aqui nós podemos tirar muitas relações, mas nós vamos tirar o assunto que nós assim, vamos aplicar para a esperança. Como é que ele vai responder numa situação aparente morta ou sem esperança? Vamos ver Ezequiel a responder a partir do versículo 4, no mesmo livro. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. De 4 a 6. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. E Ezequiel começou a então emitir a palavra do Senhor, a profetizar: este vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nelos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aquilo não foi literalmente ossos. Jesus fala muito por palavra. Aquilo foi uma demonstração de uma realidade em nossas vidas que está morta, que sucumbiu, que parou. Não literalmente os ossos com forma de cão ou de gato, não. Aquilo foi uma visão, um retrato. Se você estiver numa situação assim, o que você vai fazer? Deus treinando a Ezequiel, Deus falando a Ezequiel. E Ezequiel ficou um bocadinho retraído. Deus disse: não, fale sobre essas da vida. E começou a listar: fala assim, ponho osso, ponho vida, tenho a carne. E começou então a vivificar. É a mesma coisa enquanto nós esperamos. Olhamos para a nossa situação, olhamos para o mundo à nossa volta e parece que está morto, já não anda. Como esses vales, eles estão sequíssimos. E aqui Deus nos pergunta então, como ele fez a pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos viver? Agora, se nossa situação, ele nos pergunta diretamente: então essa tua situação poderá viver? Está morta, sequíssimos. E Deus aí começa a nos dizer o que nós temos que fazer. E assim é a nossa vida. As nossas circunstâncias no natural sempre vão contradizer a palavra de Deus. É como dizer, quando temos uma situação, um projeto, um plano, os recursos sempre vão ser mais escassos, mais difíceis. Você quando quer construir uma coisa, parece que o dinheiro é pouco, não é? É sempre assim. Aqui só se vive pela fé, como diz: o justo viverá pela fé. Então, a mesma circunstância de aparentemente impossibilidade criou dentro de Ezequiel esperança para aquilo viver, para trazer vida. Então, aqueles ossos, ele começou a mudar a situação de acordo com a esperança que ele tinha em Deus. Ele manteve a fé e manteve a esperança. E começou a trazer a mudança. E começou a trazer então
o inverso daquela situação que se deparou sobre eles. Então hoje nós também precisamos rever o nosso vale de ossos secos. Precisamos verificar a nossa situação. A situação em que estamos e parece que está morta e sem esperança. E como vimos Ezequiel, hoje vamos ter que vivificar. Falar a esta situação para que ganhe vida. Vamos colocar tendões lá, vamos colocar pele lá, braço. Tem que começar a formar o corpo, que eram ossos. Ezequiel começou a meter, parece na aula da anatomia ou do esqueleto, a meter cada membro no seu lugar até ganhar vida e começar a andar. Assim a nossa situação também. Falar o nome disso e começar a colocar vida. Mas nós temos que aplicar a nossa realidade ao nosso contexto. É sempre assim que nos ensinam. De acordo com a sua situação, você próprio, se você espera um carro, é você que tem que levantar isso. Até se você já vê se é um carro que está parado, está faltando pneu, então começa. O Ezequiel colocou as peças lá nos ossos. Então nós também temos que trazer isso à nossa situação. E o que faz isso é ter esperança. Diga ao seu irmão, mantenha a esperança. Tenha esperança. Vamos ver Timóteo. 1 de Timóteo 4:10. Primeira de Timóteo. Alguém? Diálogo. Posso falar sozinha? Amém. Amém. 1 Timóteo 4:10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus divino, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém. Timóteo foi o colaborador, aquele que substituiu Paulo depois que ele foi à reforma, tal como aconteceu com Josué. Depois que Moisés foi à reforma. É isso aí. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos. Para isso é que estamos aqui, ouvindo a palavra, crendo, sendo empenhado. Porque temos posto a nossa esperança aqui no Deus vivo. Que é o Salvador de todos os homens. De todos os homens. Depois faz assim uma particularidade, especialmente aos que creem. Sempre vai ter diferença aos que creem. O livro de Malaquias diz: pois eu vou fazer diferença entre os ímpios, entre os justos, entre os que creem, entre os. Então, nós estamos bem, nós que cremos. Há sempre diferença. Se nós olharmos para nós mesmos e olharmos, às vezes, muitas pessoas, mesmo dentro da família, do emprego, do trabalho, qualquer situação da nossa vida, na praça, nas escolas, você se olha mesmo bem, você que crê, como que não crê. Há sempre diferença. Porque Deus é justo demais. Deus não vai nos mandar orar à toa, vir todo dia na igreja, falar, deixa isso, abandona isso, tenha um caráter assim, construir algo assim, para ser tudo em vão. Não pode. Isso não combina com Deus. Então toda aquela exortação que Deus nos dá é sempre para o benefício para nós. Porque Deus está aí, Deus é Deus, Deus também. Às vezes pensamos que estamos a fazer não para Deus, não, é para nós. Então, nós que cremos temos vantagem. Nós que estamos em Cristo, nós que perseveramos em Cristo, nós temos uma vida de comunhão, de devoção. A nossa vida, tem se dito muito aqui, deve ser o inteiro e integralmente, totalmente, absolutamente respaldada pelas Escrituras. A nossa vida hoje em dia deve ser exatamente aquilo que nós pregamos. Nós temos que todos os dias nos auto-examinar. Nós temos que fazer um balanço. Chega um momento que você senta, você mesmo começa a fazer uma introspecção. Você sozinho começa a fazer uma reflexão. Como é que eu estou? Como é que eu vou? Como é que eu estou andando? E você sozinho com a Bíblia, às vezes mas Deus não fala. A Bíblia está fechada. Fecha a porta do quarto, abre a Bíblia, abre a palavra de Deus, mantenha o teu corpo todo centrado em meditação e começa. A palavra diz, né? Primeiro precisamos tirar o lixo, fazer aquela limpeza. E depois começamos a fazer uma reflexão, um balanço. Porque nós não podemos viver a nossa vida caminhando à deriva de forma natural. E sem nos questionarmos. Depois
começamos a olhar para outras pessoas e começamos competindo e invejando, e parece que aquele tomou o nosso lugar. Por quê? Porque aquela pessoa tomou uma decisão séria de começar a se reavaliar, se reanalisar, começar a tratar, tirar isso. Nós moramos aqui na abertura do culto, e aquela pessoa começa a se edificar, a se transformar. Assim nós mesmos também. Essa esperança que estamos falando aqui, ela só vai encontrar lugar no coração de alguém que tem parte. Porque para você esperar como Abraão esperou, Abraão se santificou, se purificou, se separou. Então temos que ser essas pessoas com olhos abertos à nossa própria realidade e olhar para nós e dizer como é que nós vamos com Deus, como estamos andando, e aí começar a vivificar. Essa parte de Ezequiel não é só esperando milagre, promessa, não, mesmo a nossa própria vida. O nosso caminhar com Deus às vezes parece que morreu, porque não temos mais comunhão, não achamos mais graça em Deus, estamos desanimados, seja por um motivo que nos distanciou. Agora nós mesmos, Deus está todos os dias a nos dar chance, não desiste, porque tudo também tem seu tempo. Quando chegar o tempo, Deus não vai querer mais saber, já puxei demais e pronto. Então nós próprios começamos a fazer como Ezequiel fez, a dar vida àquilo que morreu com Deus, seja a intimidade, seja a comunhão. A santidade é importante nesses dias. Já fomos ministrados aqui do caráter aprovado, do caráter santo, irrepreensível diante de Deus. E as próprias pessoas falou-se que quando você começa a buscar, começa a se tratar nessas coisas, o próprio Deus é que começa a te identificar. Você não precisa correr, lutar para ganhar as posições, os cargos. Não. Aquela luz começa a te identificar, porque sabe que essa agora tem vida com Deus. Há uma luz diferente, há um mover diferente. Então precisamos levar a sério a palavra de Deus. Às vezes não levamos muito sério a palavra de Deus. Pensamos que é só um dia que viemos. Parece que é um costume. Eu costumo dizer, não é um ritual. O ritual é uma coisa que já está estabelecida assim. É tipo uma regra. E não muda a vida. Todos vamos fazer. Hoje, todo dia, nós só temos que tomar banho, por exemplo, às 15. Isso é um ritual. Não acontece nada e ninguém sabe por quê, porque um avô há muito tempo inventou isso, deixou estabelecido e prontificou. Ninguém entende. Mas vida com Deus é diferente. É saber que é uma palavra, hoje há uma novidade, hoje há algo novo. É você ter amor pela palavra. Eu também não tinha, mas hoje eu não consigo mais largar a palavra, a Bíblia. Todos os dias antes de sair, eu faço o meu esforço. O dia a dia é muito corrido, são as crianças preparar para ir à escola, mas põe o mão lá. Eu digo, eu vivo lá na cidade, trabalho na cidade, mas eu acordo 5h30. Tipo os que vivem aqui não descem, porque eu me disciplinei, estou fazendo não é sacrifício, é uma decisão, o amor. Hoje eu tenho uma palavra de estar aí, antes de sair, nem que fossemos 23, tenho que ler, deixar fluir naquela atmosfera e começo a criar já o meu dia, a banir já, porque o diabo não dormiu. Nós relaxamos, dormimos, Deus me cuidou, mas ele ficou já aí a meter já os acidentes na estrada, a meter os não sei o que, as mortes, as más notícias. E hoje, como é que eu vou me defender desse dia? É parado um bocadinho na palavra, isso é esperança. Está aqui dentro de mim, o amor pelo Pai começa a crescer mais, e eu começo já a agradecer a Deus, a lançar, o pastor dizia, os mísseis balísticos intercontinentais, e detronar, silenciar já as vozes negativas, que não clamar já é a minha vida, a vida da minha família. E é assim que o dia começa. Ao longo do dia já estamos bem equipados, paramos um bocado, essa é esperança. Esses homens pararam, mesmo diante da caminhada, está no campo. Abraão se tinha lavra, não sei, está aí, mas depois para um bocado ele vai se lembrar. É esperança, porque algo está acontecendo, algo tem que acontecer. Pode ser que o Isaac venha hoje, eu vou esperar hoje, ele começa a declarar. Sara também, e outros homens e mulheres que fizeram história. Então essa é a nossa caminhada. Quando chegamos em casa, muitas vezes, são muitos afazeres, Deus sabe. Tudo Deus sabe, nem precisamos lembrar, Deus, eu tenho isso. Para que Ele sabe? Ele mesmo é que nos deu isso. Ele mesmo é que meteu isso. Nós já falamos, criou mesmo todo esse ambiente. Às vezes estranhamos, pensamos que foi um ambiente que surgiu, nada. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Ele criou todas essas coisas, colocou uma base toda na nossa vida. E falamos na quarta-feira, até muitos inimigos que se levantam. O diabo está aí, tem as maquinações externas, mas Deus também cria e coloca isso. E se nós lutarmos contra tudo que vem para
contra nós, nós não crescemos. Tem momentos que Deus não vai retirar aquele inimigo. Tem momentos que Deus não vai retirar aquilo. Por quê? Ele tem algo melhor, ele está a preparar, ele está a fazer crescer, ele está a mudar você. São situações que Deus usa para tentar mudar a maior parte das vezes nós mesmos. E a nossa vida aqui na terra é fundada assim. E quando estivermos aqui nessa terra, vão ser por lutas e desafios. Aqui não é o céu, esta não é nossa casa, que o diabo preparou o cenário dele. Estamos aqui pela graça de Deus, até irmos onde o Senhor preparou para nós aqui, só vai ser embate daqui, vai acabar esse embate, vai fechar, vai se abrir outro embate dali. É assim que nós vamos caminhar até aquele dia. As circunstâncias difíceis nunca vão sair da nossa vida enquanto tivermos esse mundo que está jazando, caminhando maligno. É por isso que temos que ter uma postura diferente. Porque vamos sucumbir e morrer. A palavra diz, são deuses, mas morrem como homens comuns. Então, toda essa esfera, agora o ano está a terminar, e nós agora temos que olhar como é que eu cresci. Já pelo menos decorei lá no versículo, assim mesmo sem ler, depois falar, não, o Salmo 146 sempre fala disso. Já? Está vendo? Nós próprios mesmo temos que ser os nossos autoprofessores de nós mesmos. Começarmos a nos olhar e ver mesmo, não, se eu já consigo citar esse capítulo sem ler, sem ver. Na escola não fizemos de tudo para passar. Decoramos, fazer pós-graduação, decorar uma matéria com Deus. Porque quando o professor me perguntar, eu tenho que responder. Vai me mandar no quadro, eu tenho que saber. Passo noites e noites a estudar. Para ter PhD, o doutor não sei, e com Deus. Deus diz que deu o material, que deu a matéria. Fica PhD. Quando o inimigo vem, o pastor diz, não é Deus que vai descer. Ele já te deu, ele já te ensinou. É você que tem que fazer aquilo acontecer. Porque o poder de Deus está aqui dentro. Nós é que mudamos a circunstância. Eu estava a partilhar com já sem tempo, estávamos a conversar, e eu disse, estava no salão, e de repente começamos a falar de igreja, palavra, e um moço disse, mas se Deus existe, por que tem tanta fome? E eu me lembrei do que o apóstolo me ensinou, e que é a pura verdade é o que nós estamos a viver. Eu disse, você está dizendo aqui que ele estava assim a defender muito a católica, é a primeira igreja, todas viram depois, você não sei o que, eu estava assim, sou calada de ouvir, porque teoria de Deus não se discute. Você tem que perceber um momento, né? Jesus também faz isso em insultos. Há momentos que você pode dar uma palavra a seu problema, quando você está vendo que há confusão, para ver quem sabe mais, você pausa e ouve só. E ele começou a tratar, depois ele fez uma pergunta e me indagou. E eu respondi, ele disse, por que se Deus existe, por que tem tanta fome? Eu disse, você até disse que são os primeiros, os pioneiros, os da católica construíram, fizeram, você, Deus, você, se tem tanta fome, você está fazendo o quê para não acabar com a fome? Porque Deus não vai descer automaticamente e você resolver. É você que tem que fazer, porque o poder dele está dentro de ti. O mal e tudo existe, porque homens e mulheres que deviam estar fazendo, não fazem, param. E se ainda está assim, tranquilo, mais ou menos, é porque há homens e mulheres que oram, que levantam o louvor, a mão, estende a mão para a misericórdia e a graça de Deus. Se não já era, estás a fazer o quê? Lhe perguntei, ele só ficou disse, sim, você acha que Deus vai vir resolver você? Depende de ti. Você diz que tem Deus e você carrega o poder, então começa a eliminar a fome. Começa a orar, interceder, buscar. Ele só ficou dentro de nós. Tá bem? Então, como é que nós vamos fazer essas coisas? Sempre, a resposta é muito óbvia. É com a palavra. É por isso que todos os dias, nós não podemos ficar um dia sem ler a palavra. Não podemos. Eu também já fiquei, passava a semana, mas agora eu não consigo. Acabou mesmo uma semana, não li mesmo, só esperar domingo. Já não nos permite mais. Todos os dias temos que abrir a palavra e ler. Quando surgir a situação, vamos se defender como? Essa é a pergunta. A palavra, Efésios diz o quê? Me armei com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a palavra da justiça, o sapato, não sei o que, quer dizer que a circunstância está aí, está criada, o maligno fez, ou Deus permitiu, e como é que nós vamos dar a resposta? Você tem que ter a palavra. Quando vier o ataque, doença, Isaías 53 fala, pelas suas pisadas. Às vezes tem que citar mesmo o livro. Porque o diabo é perita, é esperto. Às vezes sabe que você só derrubou. Depois vai dar coisa de rasteira. Mas quando ele sabe que você tem vida com a palavra, está domado, está cheio, você entende, você está mesmo aí firmado.
o diabo recua com a palavra. Ele não tem como ele avançar como uma pessoa cheia que responde com esperança e fé e sabe o que o Senhor falou a respeito disso. Ainda, Salmo 23, que andemos por um vale de trevas e morte, está escrito em nome de Jesus, não tememos perigo, Ele está conosco. E começamos a citar as Escrituras, a invadir o ambiente, a atmosfera daquele lugar com a palavra, recitando, sem se cansar. A palavra diz, não vos canseis, incansavelmente declarando, temos dito aqui, e há coisas que começam a acontecer normalmente, automaticamente, só declarando a palavra. Esse carro que eu estou andando com ele veio assim repentinamente, porque todos os dias eu vou declarar a palavra, declarar e depois fazer o esforço de viver de acordo com santidade, caráter refinado, se afastar daquelas coisas que danificam e maculam a nossa amizade com o Pai. Obrigada pelo meu carro novo, obrigada. Estava um tempo, o outro carro está a apresentar já, está na sua fase de reforma. Era muita complicação com os meninos e tudo que nós já sabemos como é que é uma vida sem transporte. E eu, obrigada pelo meu carro, obrigada pelo meu carro, eu declaro em nome de Jesus pelo meu filho delicado e tantos outros. Tem uma cunhada que viajou, decidiu viver para Lisboa e deixou. Assim, de repente. Por quê? Porque já há um fermento, um ingrediente que tem sido lançado na minha atmosfera e as coisas automaticamente começam a acontecer, começam a dar vida. É isso que acontece conosco. Então, Ezequiel nos dá mais uma vez essa receita, falar sobre essas circunstâncias, manifestar a vida, o poder de Deus sobre essas circunstâncias, viver de acordo à palavra. O que acontece? Muitas vezes não vai ser oração que resolve. E nós temos visto isso aqui. Oração é uma forma de comunicar com Deus, é uma ferramenta. Tudo o que nós fazemos, nós estamos a orar. Se eu faço bem ou não, eu estou a orar. David Joshua diz isso. Quando eu entro no meu carro, estou a conduzir, eu estou a orar. Às vezes pensamos, não, vamos orar, mas não está a mudar. Por quê? Tem alguma atitude em mim que não mudou. Está a orar, mas está a fazer o contrário. Pum, bloqueio. Quando você perdoa, você está orando. Às vezes não precisa nem se trancar nem Jesus, mas de repente a bênção veio, algo desbloqueou. Por causa de uma atitude de oração que você teve. Uma atitude de oração. Quando eu amo, eu estou a orar. David Joshua diz, tudo que nós estamos a fazer, tem certeza louvor? Em tudo que tem fôlego, louva. Nosso fôlego, tudo que está aqui, aquilo estamos a orar. Quando eu sou grata, agracio alguém, presenteio alguém, eu estou a orar a Deus, porque é a forma que eu estou a me comunicar com Ele, é a forma que eu estou a dizer a Ele algo mudou, eu me arrependi disso, eu deixei isso, eu estou aqui para te obedecer, eu vou fazendo bem ao próximo. Se olhar aqui, como o próprio Deus não faz a sucessão de nós também não fazemos, nos perdoando, fazendo bem sempre, como o Senhor nos exortou. Às vezes não é porque se trancamos só, isso é bom nós fazermos, esse é o nosso dia a dia. Mas os atos que nós praticamos no nosso dia, ao longo do dia, falam mais alto do que as orações que endereçamos aos seus. Quando eu cometo algum deslize, algum pecado e venho confessar, arrependo-me de verdade, eu estou a orar. E já venho muitas vezes confissão de pecado abrir porta. Eu, quando fui convertida no início, eu fiquei grávida, forniquei. Vim, depois de uma vigília, entrei no escritório e falei ao papai, eu estou grávida, depois da vigília, você. Pronto, confessei. Eu estava à espera do emprego. Foi num domingo, eu confessei, estou grávida. Pronto. Na segunda-feira, do lado já estou resumindo, me ligaram do Banco Econômico para ir fazer um teste. Eu estava à espera há muito tempo, mas estava assim, cafufá, porque eu não contei. Depois de liberar, de abrir, pedir perdão a Deus. Depois daquilo, o pastor chamou-nos, conversou conosco, daqui intimidade, só depois de casar. Começamos a fazer algum estudo a ser ministrado, tudo mais, perdoados, arrependidos, seguem, façam assim. Fui chamada para trabalhar no Banco Econômico. E daí me pararam as ligações. Eu entregava o currículo, estava esperando, não estavam a ligar. Na altura, a Tânia é minha madrinha do casamento. Ela acompanha as pessoas, eu já entreguei nada, ficam assim. Mas eu não sabia que a conferência não tinha ainda essa sabedoria, esse entendimento. E hoje, confessando pecados, abre portas.
confessando com arrependimento sincero, muda vidas. Abandonando, confessando, abandonando, abre porta, muda vida. Tem coisas que nós aguardamos e esperamos. E muitas delas com esperança dentro, oramos, fizemos, mas o que vai desbloquear e mudar é aquela atitude correta, é aquele arrependimento sincero, é aquela mudança de vida real. Essa é a base do cristianismo. A nossa verdade é baseada sempre naquilo que Deus falou. Nós não podemos inverter para nós, do nosso jeito, e para aquilo poder se adaptar a nós. Não. Nós é que temos que nos adaptar a Deus e a palavra. Então, não podemos gastar tempo à toa, roupa à toa, combustível à toa, dinheiro de táxi à toa. Não! Tem que ser com um propósito. Vou lá, recebo aquela palavra, como foi pregado domingo passado pelo Jazz, palavra abençoada, eu recebo. Alguma coisa que não estava aí bem, essa palavra que a gente na frente, ela está produzindo. Hoje eu sou com entendimento, me ajude. Nós somos o mesmo filho de Deus criança. Não tenha vergonha de pedir ajuda a Deus. Me ajuda nas minhas fraquezas. Não me deixe cair em tentação. Me ajuda nas minhas. Temos fraquezas. Todos nós temos pés de barro. Se Deus retira a sua graça daí, estamos fielmente dependentes dessa graça. É isso que temos que fazer, todo o esforço necessário todo dia. E aí as coisas vão fluindo, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a nos olhar de outra forma, as nossas famílias começam a ver certa mudança em pessoas da nossa família que estamos orando, e você começa a ver, o fulano mudou, uau, porque você também está tendo um estilo de vida assim aperfeiçoado, e tem orado, e começa a ver realmente pessoas na família começando a ver, aquele amor começa a ser evidente, e as coisas começam a fluir. Essa é a nossa vida, esse é o cristianismo, a base é essa. Então, chegamos a esse quase no final do ano. Temos que nos concentrar em mim e falar: já cresci, como é que eu estou, como é que eu estou a andar até aqui, tanta palavra, tanta coisa, mudou o que, não mudou. Você também tem sonhos. Eu sei que você também um dia quer estar aqui a pregar. É bom, é normal, não tenha vergonha, é bom. Qual é o soldado que não aspira a ser general? É que dizem. Todos nós fomos chamados para alguma coisa. Então, para que essas coisas comecem a acontecer, não só estando aqui, mas crescer em outros aspectos, as pessoas começando a olhar com uma luz diferente, você tem que fazer diferente a você próprio, porque a mudança começa em nós. Amém? Amém. Amém. Então, vamos ver Salmos 146, 5. Salmos 146, 5. Alguém que encontrou? Salmos 146, 5. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meio do caminho. 146, 5. Bom, vamos lá. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Amém. Feliz, em outras traduções está bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Até quando colocamos a nossa esperança no Deus, Jacó, no nosso Deus, nós somos felizes e bem-aventurados. Aliás, os bem-aventurados e os felizes são mesmo somente aqueles que colocam a esperança no Senhor. Esses sim, eles são bem-aventurados e esses é que são os felizes. Vamos ver outra situação. Falamos de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que usou a esperança, a fé, manteve viva a esperança e deu vida a uma situação, vivificou. Então isso fala das fé da nossa vida. Usamos também conforme Ezequiel usou e restauramos, trazemos situações em vida que aparentemente estavam mortas. Vamos falar do nosso mestre maior, Jesus. Vamos ver aqui, Jesus, até o próprio Jesus teve que ter esperança.
João 11, 1, 6. João 11, 1, 6. João 11, 1, 6. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão era Lázaro, se achava enfermo. Era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, aquela que lançou todo o perfume aos pés do Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã, e a sua irmã, e a Lázaro. Amava os três: Marta, Maria e Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Jesus também, Jesus se achava. Pronto. Yeah. Vamos esperar ainda mais um bocado. Tem um outro assunto para resolver. Yeah. Jesus era especialista neste, como é que eu posso dizer? Nesse descanso. Ele, numa situação, te ajuda você a viver outra situação. Yeah. Naquela situação que tinha que dar vida, que tinha que estar lá para curar, Jesus nos ensinou outra. Paz e descanso no meio das circunstâncias, porque nos assustamos muito. Já viu te dar notícia de morte, de alguém que está doente, você ainda diz: não, mas depois de 2 dias, aqui na nossa África, vamos falar: você me pegou para o bruxo. Imagina se você tiver uma ligação direta com o pai, o irmão, aquela ligação mesmo direta. O pai está me ligando, vem. Em África, nossa realidade é você que matou. Jesus, best friend de Lázaro, não tinha outra pessoa para ligar. Best friend, ligaram para o melhor amigo, era o melhor amigo dele. Lázaro está enfermo. Jesus diz: tá bem, eu já venho. Agora vamos ver Marta. Ninguém quer uma Marta assim na nossa vida. Então vamos ver, continuar no versículo 11. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo dorme. Isso já quando os discípulos perguntaram. Para concordar aqui, em casa podemos ler com mais calma. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui, se nós formos atentos, Jesus já tinha dado uma palavra de esperança. Só que às vezes, o que acontece? Olhamos no natural e não percebemos com os nossos sentidos o que Jesus está nos falando. Já estão fechados. Jesus já tinha dito: ele só dorme, não morreu. Está aí. Se nós ficarmos atentos, nada vai ressuscitar, ficamos calmos. Mas nem sempre acontece assim. Estamos na nossa situação, Jesus já disse: vais casar, vais ter filho, vais entrar, vais não sei o quê. Mas nós constantemente estamos olhando para o tempo, para fulano, para a circunstância, e tapamos os ouvidos. E as promessas começam a nos passar assim mesmo de leve, e às vezes parece que demora mais, porque reclamamos. Lá no Israel, no Egito, era o povo ficar 2 semanas. Ficaram 40 anos por causa da murmuração, porque Deus não se agrada da lamentação. E quando começamos a lamentar, Ele estica mais o tempo para te refinar, para te trabalhar, para te preparar. Cada vez que você reclama, demora mais. Ficaram 40 anos até perceberem e começarem a se alinhar os propósitos. E mesmo assim, ainda tinha uns. Então, você falou que ainda tinha uns. É isso que na parte das vezes acontece. Então, estamos a ser ensinados aqui. Vamos deixar de reclamar, vamos deixar de murmurar, vamos fazer o trabalho, vamos confiar, pedindo graça naquele momento. Senhor, tapa a minha boca, se der para falar besteira, não quero abrir a boca, não quero falar.
Nossa vida é só de gratidão, saber esperar, porque nós temos um Deus fiel. Ele não é homem para que minta, está escrito. E é aí que vamos nos lembrar da promessa do que foi invocado no nosso coração. Se Deus não vai mentir, eu estou a reclamar de quê? Porque eu quero já no bom tempo. Quero que vejam, quero já testemunhar bem rápido. Não sei para quê. Eu até fico tímida em testemunhar. Também estou a orar sobre isso, não sei como está chegando, né? Mas às vezes não sei se é bom, se não, mas quando Deus está a tratar. Mas as pessoas são tão apressadas para testemunhar. Metade de testemunho forçado, inventado. São muitas coisas. Temos que parar com isso. Deixar Deus fazer mesmo bem a obra, quando vier mesmo bem evidente, bem concreto, bem bonitinho. Para não ter mais dúvida. Então é isso aí. Jesus já tem dado uma palavra, ele dorme. E eu vou lá, vou lhe acordar. No 15. E por vossa causa, João 11 a 15. Não, de 11 a 15. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus, sabe por que Jesus fez isso? Jesus sabia mesmo que Lázaro tinha morrido e ia ressuscitar. Mas Jesus não considera a morte como tal, para ele, dorme. Mas aí teve que lhe falar de morte, que é para eles perceberem do milagre que aconteceu. Porque se ficasse só Lázaro dormindo lá, eles não iam crer. Ia ficar tipo uma coisa assim à toa. Mas Jesus disse: não vou falar mesmo que morreu. Quando ele deixar para ver, igual esse tem poder, esse sim, senhor. E às vezes tem que ser conosco também. Falar mesmo, tipo, não é aumentar de mentir, mas para quando aquilo acontece, ele perceber que há um Deus na nossa vida, há um Deus real. Essa situação assim bem difícil, Deus resolveu dessa forma. Então Jesus muda. Lázaro morreu. E por vossa causa, fogo de que eu lá não estivesse, para que creias. Está vendo como é que Jesus fez? Por vossa causa, ainda bem que eu não estive lá. É por isso que Jesus nos deixou. E depois nos deixou com o seu Espírito Santo. Porque se Jesus estivesse conosco até hoje, nós nunca íamos crescer. Estamos sempre aí colados a depender do Pai. Tudo, se só assim que ele foi, mesmo assim que se vê. Nos deixou aqui, Espírito Santo tá, mas ainda que se vê, se ele tivesse, nós nunca íamos curar, nunca íamos abençoar, nunca íamos usar o poder que está dentro de nós, porque Jesus está aqui. Mesmo naquela festa aí, quando ele transformou algo em mim, aconteceu a mesma coisa. Porque ele depois deu assim uma retórica, né? Porque o noivo teve de sair, uma situação assim que houve parecida. É exatamente para isso. Nem sempre o noivo tem que estar. Ele falou: eu não preciso estar, eu já vos deixei, vocês vão fazer coisas maiores. Então, para boa situação desta circunstância, ainda bem que eu não tive lá. E Jesus foi dizendo, né? Para que vocês creiam. Para que nós acreditamos que Lázaro morreu, parou, Jesus chegou, a vida se fez presente. Jesus ressuscitou Lázaro, mudou a situação. A Marta e a Maria podiam ter feito aquilo. Se usassem o que estava dentro delas. Não precisavam. Por isso é que Jesus foi tratar de outro assunto. Mas Jesus disse: está bem, para que vocês creiam. Lázaro dorme. Mas vamos ter com ele, disse Jesus. No 21, vamos descer. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós é que somos as Marta. Vai acontecer a situação, a esperança foi, deixamos de crer e começamos já por cima do outro. Se você não tiver, você começamos a pôr culpa nos outros, nas pessoas. Às vezes achamos as pessoas para culpar, para responsabilizar da situação. Não, isso aconteceu porque você não se quer, se você também não se quer. E aí começa, atira a bola para essa, atira a bola para essa. É isso que a Marta fez. Disse a Jesus: se ele tivesse aqui, irmão, não teríamos. Quem disse? E quem disse que a culpa é de Jesus? Mesmo depois de Jesus falar, ele não morreu, está sono, mas ainda assim,
Marta tinha perdido todas as esperanças. Então temos que ter cuidado com as Martas também na situação. Que nos culpam, que nos culpabilizam, que nos responsabilizam de tudo. Há muitas Martas. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te considerará. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E a Marta não entendeu. A Marta disse: sim, sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Pronto, ela pensou que ele já morreu, vamos enterrar, acabou, e vamos encontrar lá. Quando ele vai ressurgir, é agora mesmo, ele vai ressuscitar. A Marta estava totalmente focada na situação. Não estava a perceber as palavras de Jesus. Às vezes é o que acontece. Olhamos no natural 100% e não percebemos o que o mestre está nos falar. Eu já estou aqui, ele apenas, ele vai ressuscitar. Sim, está bem. Naquele dia, no último dia, os sentidos estavam apagados, sensibilidade espiritual, vida com Deus, intimidade. Quando o Senhor Jesus está falando, você começa a receber aquela conexão, aquela conectividade, você começa a receber os regalos, ressuscitar. Amém? Uau! E a esperança começa a vir. Marta estava distraída. A situação lhe ofuscou. E às vezes acontece conosco, nos ofusca. Não estamos a ouvir mais nada, não estamos a saber mais nada. Mesmo que venha alguém nos consolando, não queremos saber. Pensamos já que o fim acabou. Tiramos os olhos de Jesus e do que ele está dizendo. Não podemos ser Marta. 32. A mesma situação. Agora é a Maria. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mais outra vez. Às vezes são pessoas ao nosso lado, mesmo aqui dentro, na família, a situação está aí, está à vista, e começam a dizer, a falar, a questionar, a duvidar. Se você, que o pastor diz muito aqui, né? Quando já está tão difícil, as pessoas não querem mais, é ir para outros caminhos, casa de quimbanda e toda essa mixórdia que existe, que nós não fazemos parte. Então, se você fosse aí, eu te disse, podias ter toda hora na igreja, não está acontecendo nada. Porque Martas e Maria vêm sussurrar no nosso ouvido, começaram a nos destabilizar como os israelitas lá, a reclamarem, começar a retardar e atrasar o processo. Mas Jesus não perdeu a esperança. Imagina uma Marta, como diz os PLS agora, né? A nos sussurrar nos nossos ouvidos e nós aí começamos a enfraquecer. Temos que manter viva. Jesus sabia quem ele era, cheio do Pai, cheio da palavra. Disse: não vou deixar isso me distrair. Eu já sei o que eu vim fazer aqui, algo vai acontecer. E às vezes nós começamos a nos deixar ser influenciados. E as Martas e as Maria começam a nos acusar. E nós fazemos o quê? Enfraquecemos. Tá bom. Se Jesus tivesse essa postura que muitas vezes nós temos, e agora? Primeiro, é ficar magoado. Isso é o prato de cada dia. Me falou assim, já guardei mágoa. Me respondeu assim: Carla, se você estivesse aqui, agora não vou fazer. Já criei agora ódio. Começa. Mas o caráter foi construído em mim para perdoar. Tá vendo? Situações começam a puxar a outra. Depois começa a duvidar de mim. Eu que fui lá para lá, começa a duvidar. E depois começa a me afastar. Também já estou a ficar triste. Não vou querer mais fazer. Não é assim que muitas vezes acontece. Amém. Nos deixamos levar, criamos inimizade, ele volta a nos aconselhar, é para o nosso bem, está nos dar força. Pronto, nós agora temos o nosso foco, meu padrão agora é só esse, se vier esse irmão não quero, e começam a então a contaminar aqui o nosso coração. Amém. E se não estamos prontos e preparados nisso, nós desistimos e não fazemos a obra. Jesus, se não tivesse pronto, bazava. Agora fica o almoço morto. Para duvidar demais. Já falei, vai ressuscitar. Ele apenas dorme, mas sempre a reclamarem. Marta e Maria. Choque da nossa vida, Marta e Maria. Que nós não sejamos esses Marta e Maria. Atrasam. Jesus estava focado. Fale no teu irmão, esteja focado. Esteja focado. Não perca o foco. Não perca o foco. Esperança. Ele foi lá com a missão. Sabia quem encontraste Marta e Maria? Jesus sabia tudo, ele é mistério. É por isso que é bom estar em intimidade com o Pai. Porque quando ele te mandar, já sabe, vai encontrar uma tia que fala dor, um primo que te acusa, um não sei o que nada está pronto. Você já está bem preparado para esses
E você começa a esbanir com a palavra. E teve um ponto que me chamou a atenção. Versículo 35. Jesus chorou. Quem não sabia que Jesus uma vez chorou? Está aqui. Jesus também teve emoções como nós temos. Tristeza, alegria e a felicidade, todas aquelas emoções. Jesus fez mesmo. Aliás, ele que nos fez, deixou as nações dele. Jesus chorou, amigo dele, best friend. Mas não porque ele morreu. Jesus chorou. E nos ensina. Nos nossos mares também derramamos lágrimas, mas continuamos a manter viva a esperança. Ele sabia que o amigo ia ressuscitar. Ainda assim, não deixou guardar aquela emoção, transpareceu. E por algum momento, sei lá, emocionou-se demais com a situação. Você chega aí, minha melhor amiga, meu filho, meu irmão, na tumba, e só você sabe o que vai lembrar. Mas há uma viva esperança dentro de ti que você, ao usar o poder de Deus, você vai vivificar, trazer a vida como fez Ezequiel. E no 40, a Marta continuava a importunar Jesus. Marta e Maria. E Jesus lhes respondeu, eu gostei. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Marta estava muito chata. Jesus diz, já não te falei, se você crer isso vai acontecer. Jesus nos fala assim também conosco. Já não te falei, auxília, se crer vai acontecer. Para de chorar, para de reclamar. Eu já não te disse se veres crer. Não sei como ele falou nervoso ou não, mas Jesus também na massa, dava umas gritadinhas, ele destruiu o templo, os cambistas, ficou irado. Então isso que Jesus nos fala hoje. Já não te falei, se creres, se confiares, se tiveres fé, esperança, verás a glória de Deus. Quando fala a glória de Deus, verás o que te prometi, verás a ressurreição, verás o milagre, verás o testemunho, verás a resposta. Então, na nossa situação, vamos marcar esse capítulo, esse versículo em nós, no nosso coração, na nossa Bíblia, na nossa agenda. Quando vier a situação, Carla, sonha, pense, não te falei, se você quer, vais ver isso acontecer, vais ver isso acontecer, vais ver isso acontecer, vais ver isso acontecer, vais ver isso acontecer. Já não te falei que se você quer, vais ver isso acontecer. Ele repete isso. E isso eu marquei, eu risquei, uau. Jesus, esperança, esperança. Maria procurar sobre os livros, falando esperança. O Espírito Santo para essa em Ezequiel e parou essa em João 40. Já não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Esperança. Tenha esperança, tenha expectativa, mantenha a fé, não desista, não olhe se dá falta 21 dias, não. Continua a manter viva a chama, não seja Marta, não seja Maria, não seja os outros que estavam aí. Jesus depois continuou o trabalho que ele foi lá fazer, quando deu essa resposta a ele. Ficaram quietos, pararam. E Jesus então continua no 43, né? E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da tumba. E aquele que estava morto saiu. E estava ligado às mãos e os pés com faixa, o seu rosto estava envolto no lenço. Jesus disse, tira isso e deixa eu ir. Com o som da sua voz, a esperança. Jesus, para chegar até o versículo 44, enfrentou muitos desafios. O próprio Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele podia pular do 1, quando lhe ligaram, aquele não que você ama, aguenta, enfermo. Depois, quando ele falou, morreu. Primeiro, Jesus acabou de fazer o que ele estava fazendo lá. Mas ele podia pular só do 1 e tem o 2. Jesus chegou lá e ressuscitou. Mas passou 1, versículo 2, 3, 4, aí narrar a história do que ele viveu. Empecilhos, desafios, bloqueios, contratempos, impedimentos. Às vezes, quando surge a circunstância, nem sempre vai ser já fácil. Nos ligaram, deparamos com isso, vai falar, não. Até chegar no 44, Lázaro fim, meu sonho ressuscita. Vamos encontrar as Martas, as Marias. Também tem lá os nossos amigos, os discípulos estavam também lhe perguntaram, Senhor, Lázaro não é como? Também
Jesus podia, é um monte de questões, dúvidas, passou por aquilo. Todo esse cenário, até ele fazer o que ele tinha que fazer, enfrentou desafios. Quanto mais nós também. Agora é a nossa vez. Jesus já nos treinou esse ano todo. Estamos a finalizar, à espera de coisas ainda acontecem, temos fé. Pela fé, entendemos que os mundos vai acontecer, sim, vamos testemunhar. E estamos a entrar para o outro ano que se avizinha. Enfrentamos as Martas e as Marias. Enfrentamos muita coisa, mais revoltos, israelitas reclamaram, mas Jesus não nos cansou de nos preparar. Agora vai chegar o tempo de tudo isso nós continuarmos, simplesmente chegar na tumba e começar a fazer a obra. Não podemos nos distrair, aquela distração, Maria distração. Tem muita coisa que vem para tentar nos ofuscar e dificultar. E às vezes somos nós mesmos. Amém. Porque estamos duros e não queremos mudar. Falamos aqui do caráter. Importantíssimo. Esse é a espinha dorsal, como se diz, o Eldorado, como dizem os espanhóis, para avançarmos para o próximo nível. Caráter refinado. Jesus tinha isso. Bem refinado, bem tratado, bem motivado, bem forte, bem convicto naquilo que ele foi fazer. É por isso que às vezes a obra fica pela metade. Nos distraímos com as Martas, Maria, nos atrapalhamos, e balanceamos, e o propósito não se cumpre. Então, temos que olhar para Jesus como nosso, sempre o nosso espelho. E Jesus não deixou que aquilo afetasse ou impedisse. Jesus é o nosso modelo e dá-nos a lição. Situações, aparentemente, nós vamos lidar aqui nessa terra com situações aparentemente não são verdadeiras. O diabo é um mentiroso, como se diz. Ele é um formiga, ele pega o microfone, a voz parece de um elefante. Mentira. E tudo para nós, como dizer, e trazer um véu e tentar mudar para que nós tenhamos medo e ficarmos intimidados, mas Deus não nos deu o espírito de medo. Então, nosso propósito é sempre esse: manter a esperança, manter a confiança. Não se deixe levar pelo que está vendo, por como as coisas estão acontecendo. Você se leva pelo aquilo que você crê. Você vai olhar, tem muita dificuldade, muito desafio. É mesmo esse problema. Deus colocou mesmo esse desafio aí. Não surgiu do nada. Não existe acaso. Saiba disso. Não existe coincidência. Não existe sorte ou azar. Tudo é um plano. Ou do lado do mal, ou do lado de Deus. Que só funciona nesse mundo. Por dois lados não existe neutro. Não vou na igreja, mas não. Tem o espírito mundano das trevas, já foi derrotado, tem o espírito de Deus. E tudo funciona assim. Mesmo muita coisa acontece, incautos, suas neixas que não têm saber. Isso é acidente. Acidente não existe. Sorte não existe. Fui, me deparei com alguém, foi providência do Pai. Ele mostrou graça a ti, porque Deus sabe quem nós somos. E como ele se diz também, ele diz que as bênçãos são da fé nas gerações. Quer dizer que tudo que nós fazemos vai se inculcar aos nossos filhos. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe. Mesmo quando vivíamos no prenda, não é por ser minha mãe. Os vizinhos olhavam para ela e diziam assim: tia Ginoba é muito boa. A minha mãe criou muitos meus primos, porque as minhas tias eram da Lavra, elas não tinham muitas opções e ficavam lá, e ela trazia-os para casa para estudar e tudo mais. Então, tudo que você faz vai se refletir amanhã nos seus filhos. Quando viesse uma situação, lembro-me uma vez, eu tinha estacionado o carro e estava chovendo e não tinha como alcançar chegar lá. E uma senhora de repente disse: não, menina, podes ficar aqui, entra, até a chuva parar. E às vezes você vai se perguntar, mas são coisas que os nossos pais fizeram e que nos afetam até hoje. A bondade que nós fazemos, os nossos filhos. A palavra diz, tem um louvor que diz, né, que a bênção te persegue até 1000 gerações dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Então, quando fazemos um bem, podes ter a certeza que está ser colocado na tua conta, lá no céu, porque há umas taças que estão sendo cheias. E a tua geração passa então a ganhar aqueles benefícios. A palavra diz que muitos acomodaram anjos sem saber, e muitos foram ajudados por anjos sem saber. Quando aquela pessoa é boa contigo, quando aquela pessoa te favorece, é Deus, é um anjo
Ele sabe, você fez isso, ou alguém na tua geração fez isso. E aquele bem começa a te localizar, começa a te perceber. Você vendo pessoas te amando, te acolhendo, de repente. E depois você vai lembrar, não, isso até que de mão bem fixe. Mas ainda seguido, esse aqui é fixe, não sei o quê. Nós próprios, como os filhos, já ralhamos a nossa maneira de mãe. Uma vez, até ela sabe, veio um senhor, bateu a porta de casa, nós não tínhamos sabedoria, entendimento. E estava precisando de ajuda. Pediu dinheiro, não sei o que. Sabemos que os tempos agora como é que estão. Tudo é questão de discernimento ou fazer. E a minha mãe ajudou e deu dinheiro. E não tem verdade disso, porque você não podia ajudar. Você também não é tudo ajudar, tudo é fazer. Também você não pode coisa assim. Quando às vezes tinha primos, muitos primos às vezes iam dormir lá. A nossa casa era pequena, só tinha 2 quartos na mão. Também podia falar, nós não dormimos aqui. Disse que agora vamos apertar tudo no quarto, não sei o que. Ela sempre fazia o bem, fazia coisas assim. E Deus tem respondido a nós como filhos em muitas situações que nos deparamos. Graças a pessoas que nos fazem bem, que nos acolhem. Porque um coração paterno, materno, que beneficia os outros, sem esperar nada em troca, pode ter a certeza que lá à frente, seus filhos, os seus netos, vão tomar e vão pagar esse bem como bem para a vida deles. Então é muito importante também esse lado, sermos benevolentes, graciosos, amorosos, também tudo sempre com equilíbrio, sabedoria, entendimento. É você ter entendimento para ajudar, principalmente nos dias de hoje. Nós não sabemos. Então, a nossa intimidade, fruto da nossa relação com Deus, vai nos ditar se é para acolher, se é para fazer tudo de uma forma sábia, minuciosa, detalhista, conforme o nosso Deus é, em amor. Mesmo quando queremos dizer não a alguma solicitação, porque Deus diz né, para dizer mesmo não, saber dar essa resposta, o máximo de respeito, de amor possível. Porque às vezes o jeito que falamos também não tem sido bom. Mesmo às vezes já fora, já me deparei, esses meninos pedem ajuda, uma senhora do jeito que vocês também trabalham. Eu não gostei muito, eu não sou muito assim, eu não fui criada muito assim. E às vezes vejo a forma como as pessoas falam com as outras. Enfim, que Deus nos dê sabedoria para sabermos lidar também com as pessoas e trazer a resposta de uma forma sábia, maduramente. Então, Jesus respondeu em esperança. E a esperança continua a ser aquilo que é para os nossos dias, com a base sólida, firme. Continuamos a manter viva a nossa esperança em Deus, daquilo que nós realmente confiamos e esperamos neles. Vamos ver já para terminar, Jeremias 17:7. Alguém, por favor? Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Amém. Nós somos benditos. Deus vai falar conosco. Jeremias está falando com aqueles que confiam e depositam sua esperança no Senhor. E nós somos esse povo, né? Que confiamos e depositamos a nossa esperança no Senhor. Bendito o varão. Aqui cada um põe o seu nome. E eu ponho o meu, bendito Caio, bendito Caio, bendito irmão Gaspar, e tantos outros que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não só está como é o próprio Senhor, porque Ele é a representação da esperança e a representação da esperança. Então, fale de novo ao seu irmão, mantenha a esperança. O ano está no fim, continua a manter a esperança de amar a Deus, de fazer o que é certo, de refinar o caráter, mudar aquilo que você sabe que tem que sair, continuar a estar em Cristo, reunido no corpo, louvando, meditando as Escrituras. Aqui é só para nós termos conhecimento básico
do que Deus tem para nós, no nosso dia a dia. Mantenha a esperança para que as coisas que você espera em Deus, depois de Deus começar a tratar de fazer crescer, começam realmente a ser uma evidência. E o pastor uma vez explicou aqui muito bem quando ele estava a falar sobre a fé. O que dá prova das coisas que esperamos é a fé, a esperança. O que é que vai dar prova daqui? É o que eu estou esperando. Quando começa a ser uma evidência, começamos a ver realmente isso. Foi uma possessão. Nossa, essa senhora acredita, é? Só nos falam às vezes assim, você tem fé. Eu, quando estava grávida da Kézia, eu já sabia que era menina. Porque eu tive um sonho. Estava o David andava com uma menina. Então eu disse a minha mãe, eu vou ter menina. Minha mãe dizia, eu acho que é menina. Minha mãe também. E o Aípe, meu marido, aliás, na família dele, a Kézia é a única menina, só tem rapaz dos meus cunhados. E aí, então, sente como ele ficou. Na minha família só falei mesmo assim, na tua família. Eu que pertenço à família celestial. Amém. Então ele falou isso à irmã dele. A irmã dele disse, meu, assim mesmo menina, você tinha tempo de fé, como ele me chamava. Teria tempo de... E as pessoas falam assim de nós. Esperança. Nós somos reconhecidos assim, quando nossos colegas, os vizinhos, familiares, ouvem falar de nós assim, Rebeca ora, é fé, porque ela sempre se posiciona de uma forma contrária do que está vendo. E isso tem que ser evidente. Quando vê uma situação que parece impossível, você aí vai correr tudo bem. Jesus não falou isso na Marta e na Maria. Ele vai ressuscitar. Fé, esperança. Ele contrariou o que estava sendo dito sobre a situação. Já querem me envergonhar. E se Jesus não ressuscitasse, o diabo tomava lugar em então se Jesus vocês acreditam muito. E as pessoas também, quando nós estamos a falar, a tendência é começar a amarrar para uma coisa, mas depois se cumpre, está aqui visível. E começamos a dar testemunho. Então a fé, a esperança é a prova. Aquela prova quando se materializa, a fé dá esse testemunho e a esperança. Jesus teve essa esperança bem inculcada, vai ressuscitar. Para que vocês creiam. E Lázaro ressuscitou. Essa tem que ser a nossa vida. Para que o mundo creia que aquele que está conosco, o nosso maior, é fiel, não pode mentir. Diante da maior escuridão, vamos continuar a manter viva a nossa esperança e falar mesmo. Não vamos ficar com vergonha. O nosso Deus ressuscita. O nosso Deus cura. Mesmo que muitas vezes não aconteça o que vamos falar, não tem problema. Sadraque, Mesaque e Abednego foram assim. Quando o rei tentou, vamos lançar na forma. Eles podem lançar. Quero ver se o nosso Deus vai nos livrar. Sadraque disse, nós sabemos, Mesaque e Abednego, que o nosso Deus vai nos livrar. Mas ainda que não nos livre, nós vamos continuar a louvar o nosso Deus, o verdadeiro, o grandioso. Sabemos daquela salvação no último dia que estaremos ao encontro na glória com o Pai, que aqui não é nosso lar, isso é passagem. Nós somos lá de cima. Estamos a ser trabalhados para isso. Mesmo que parece que algo, porque sempre algo acontece. Numa situação, algo sempre muda. Parece que não, mas algo mudou. O benefício do corpo, do povo. Então, é por isso que nós não podemos muitas vezes combater tudo que vem contra nós. A maior parte das vezes vamos aceitar e vamos deixar Deus fazer a obra. Vamos manter vivo o que nós acreditamos. Nós temos um Deus grande. Amém. Então vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos nos levantar. E vamos orar ao Pai pela esperança em nossas vidas. Para Ele vivificar o que estava morto, trazendo vidas a situações que aparentemente pereceram. Jesus fez isso. Lázaro ressuscitou. Abraão também fez isso. Teve o seu Isaac. Homens e mulheres. Daniel também teve esperança. Ficou aí, ele conversou, disseram que ele conversou com os leões lá dentro. E o rei viu, não, aqui já não podemos adorar outro Deus
cidadãos, os nossos habitantes do mundo, está manifestando o que ela foi dita aqui. Esperança, esperança. Se por algum momento das nossas vidas perdemos isso, vamos agora entrar no trabalho como sei que eu entrou. Vivifica. Estamos dando vida a esse vale de ossos secos que secaram, que se abriram contra as nossas vidas. Nós estamos a colocar pele, estamos a colocar tendões, estamos a colocar vida, ar para respirarem. Estamos a dar vida a esse sonho, a esse plano, a algo que esperamos, Senhor. Sabemos que estamos no final do ano, mas ainda assim como Noé, como Daniel, como Abraão e tantos outros homens, até o próprio Jesus, mesmo naquela cruz, Jesus também teve esperança, porque sabia. O exemplo de Jesus na cruz, Pai, para nós é um espelho, um modelo. Escuta, irmão, a morte de Jesus parecia que era o fim, mas a sua ressurreição provou algo diferente, que era o início de uma grande jornada. Jesus ressuscitou a esperança. Ele próprio na cruz depois descansou e confiou, porque a palavra diz que ele próprio lembrou e disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus partiu na cruz com aquela confiança, aquela esperança, sabia que ao terceiro dia estaria vivo, estaria conosco e o diabo seria envergonhado. Ele levou tudo que era contra nós. Nosso Jesus, modelo de esperança, de confiança, de fé, batalhando e lutando pela fé, pela esperança. Manteve a confiança fixa e fita na promessa do Pai, porque ele sabia quem é o seu Deus, o homem que não foi feito, que não é homem para que minta. Jesus descansou. Tal como Jesus, Pai, nós também, Senhor, mantemos viva a esperança. Nós damos vida, Senhor, vida. Se estava morta hoje mesmo, nós falamos: ressuscita, ressuscita, ressuscita. Vem a vida, vem a vida, vem a vida. Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Profetizamos diante das nossas circunstâncias do vale de ossos secos. Falamos: vida, vida, tendões, 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 tendões. Levanta, vida, vida. Ai, respira, ganha vida. Levanta, levanta, levanta. Esperança que não morre, esperança que não desiste, esperança que não recua. Não olha para as circunstâncias, não olha se está cheio, não olha se está vazio, não olha se o tempo passou, não olha nem sequer no tempo, porque nós somos filhos do Pai da eternidade. Quem disse que nosso tempo está conectado ao tempo daqui? Quem disse que nós andamos porque o ano está acabando se não está acabando? Nós andamos com o Pai da eternidade, o Pai da eternidade, aquele que fez as promessas, aquele que fez as promessas, que não é homem para que minta, é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. Andamos selados, esperando, esperando, mesmo contra a esperança, mesmo contra a esperança, tal como Abraão esperou, tal como Abraão acreditou. Abraão disse: eu vou ficar quieto. Abraão sentou, Abraão esperou, 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 quieto, 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 pacientemente, confiadamente, quietamente, alcançou a promessa, viveu a promessa, viveu a promessa. Abraão não teve pressa contra a esperança, já não tinha mais jeito. No natural parece que tudo acabou. 40 anos se passaram, 40 anos. Esse homem tem muito para nos ensinar. O homem que esperou 40 anos, nós temos que chamar e conversar com ele. Abraão, vem ainda aqui, vem, explica, senta, porque ele é real, ele existe, está no mundo conosco. Sentar com Abraão para nos explicar. Abraão vai nos ensinar. Se há homem que esperou, foi Abraão. No teu devocional, irmão, na tua casa, chama Abraão, conversa. Abraão vai te ensinar como é que se espera e vai te fortalecer. O homem que espera 40 anos tem muito para nos ensinar. Oh, Pai, assim como Abraão, Pai, mantemos viva a chama da esperança em ti. Certos como só o meio-dia está a acontecer, que as promessas estão a se cumprir. Não andamos fiados no cronômetro do calendário deste tempo. Nós estamos fitos nos olhos da eternidade, no tempo do Pai, no momento do Pai. Somos indesistíveis,
Deus. Eu e Deus. Não quero olhar de lado, não quero olhar no irmão, não. Eu quero olhar eu e Deus. Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou a caminhar com Deus? Como é que eu estou aí com Deus? Como é que eu estou a fazer com Deus? Muitos vão vir depois de estar a me ver assim, a crescer. Quando olhar e ver, foi assim que Abraão, agora estamos com ele, filhos, pai na fé, porque olhamos a experiência que ele veio e conseguiu manter viva a esperança. É assim conosco também. Quando eles começarem a ver que nós somos pessoas indesistíveis, mantemos a esperança, vão nos seguir, vão vir, e vamos dar certeza, porque as evidências vão ser concretas e intangíveis, vão perceber. E quem crê, e quem confia, e quem espera em Deus, acontece. E muitos serão ganhos para Jesus, por meio de nós, através da confiança e esperança. Oh, Pai amado, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque você hoje foi marcado com esperança. Foste marcado com esperança. A tua esperança hoje se morreu, ressuscitou. E se estava ali, só ganhou um outro impulso. Só ganhou um outro impulso. Só ganhou um outro impulso. Foi elevada, foi aumentada, foi vivificada. Ezequiel viveu isso. E aqueles ossos ganharam vida. A situação dele parecia morta, ressuscitou. Esperança. Jesus, no momento de Lázaro, não se deixou levar pela zombaria e as dúvidas. Foi com esperança. Lázaro ressuscitou. Que o nosso Lázaro ressuscita hoje, Pai. Nós falamos a nosso Lázaro, vem para fora. Temos esperança. Ressuscita, ressuscita. Ressuscitamos sonhos. Ressuscitamos sonhos. Movemos o céu, Senhor. Movemos o céu e a terra, Senhor, para viver as promessas. Para viver as promessas. Fitos no teu sangue. Fitos nas tuas promessas, Senhor. Marcadas com a tua palavra. Esperando em Deus. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Crendo no Senhor. Esperança que não desiste. Não se canse. Não se canse, irmão. Não se canse, não se dê por vencido. Esperança. Assim como aquela árvore, como foi dito, como diz a palavra, ainda para uma árvore seca a esperança dela voltar. Assim as nossas situações também. A esperança. A esperança. A esperança. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Temos esperança em Ti. Eu mantenho. Diga ao Pai, eu mantenho a minha esperança em Ti. Eu tenho esperança em Ti. Eu confirmo a minha esperança em Ti. Mantenho intacta a minha esperança em Ti. Ressuscito a minha esperança em Ti. Vivifico a minha esperança em Ti.